Oi, turminha, tudo bom? Então, nós vamos continuar os nossos estudos agora na apostila de História. Na última aula, nós estávamos falando sobre o quê? Nós estávamos falando sobre as diferenças entre as pessoas. Então, na página 23 está falando sobre o quê? Em cada sorriso, um brilho diferente. A página 23 está trabalhando o quê? Sobre a cultura em cada parte do mundo, da forma como os adultos e as crianças se cumprimentam. No Japão, as crianças e os adultos, eles se curvam, eles fazem reverência para cumprimentar uns aos outros. A religião africana, as crianças africanas da religião muçulmana, eles têm como hábito abraçar, parecida com a nossa brasileira, né? No Brasil, pessoas com deficiência auditiva podem dizer oi, formando um O e uma letra I, que é da língua brasileira de sinais, que é a Libras, tá? Muito interessante. E os inuites esfregam nariz com nariz para demonstrar que se gostam. Olha que interessante. Bastante curiosidades para vocês verem. Depois disso, na página 24, o que vocês vão trabalhar? Nós vamos ver aqui que nós temos imagens de crianças. Baseado nessas imagens, nós vamos responder as perguntas da página 25. Após observar as imagens, faça o que se pede a seguir. Pinte os quadrinhos das imagens de acordo com as características e as cores solicitadas. Letra A. Indique com lápis de cor azul a criança que parece ser a mais nova. Então, vocês vão ter que observar. Dentre aquelas crianças, qual será a mais nova? Vocês vão ter que ter esse olhar, observando direitinho, qual será a criança mais nova, beleza? Indique com lápis de cor verde a criança que parece ser a mais velha. Quem será a mais velha? Na dúvida, peçam ajuda a um adulto, mas prestem atenção. A número 2 seria uma conversa entre nós, no caso a professora e a turma, né? Sobre as semelhanças e as diferenças entre essas crianças. Vocês podem estar fazendo oralmente com os familiares. A 3 é para circular as imagens de crianças que têm características parecidas com as suas. Vocês vão olhar para as crianças e vão dizer, mas essa criança se parece comigo. Ela tem os olhos parecidos com os meus, ela tem o cabelo parecido, o tom da pele. Então, é bem pessoal, tá? E a número 4, no quadro vocês vão desenhar o que torna você uma pessoa única, sem outra igual. Então, o que será... quais são as características que vocês acham que tornam você uma pessoa única? Então, vocês vão fazer o desenho de vocês aqui, bem bonito, bem caprichado, para depois a prof ver, tá bom? Beleza. Agora, na página 26, está trazendo o quê? Um trecho de uma história que fala sobre ter respeito. A gente fala muito sobre essa questão do respeito, da bondade, da gentileza. A gente fala muito isso em sala de aula, são os nossos combinados que a gente tem. Então, eu acho bem interessante vocês fazerem essa leitura, que a prof vai ler agora. Ouvir pessoas com opiniões diferentes da nossa, mesmo quando a gente não concorda com elas. Considerar o sentimento dos outros para não magoá-los é uma maneira de respeitá-las. Lembra que a gente já conversou em sala que nem sempre a gente vai ter as opiniões iguais. Todos nós somos diferentes. Mas sim, temos que respeitar a opinião, os gostos, as vivências, o que cada um traz. A gente precisa respeitar. Nem sempre a gente vai concordar, mas a gente precisa ter respeito. Porque isso é viver em comunidade, isso é viver numa sociedade. Beleza? Então, depois da leitura, seria uma conversa que nós teríamos. E vocês vão assinalar as respostas em relação a essas opiniões. Então, tá falando ali, ó. Ouvir a opinião dessa pessoa. Será que a gente tem que marcar? No caso, como uma coisa legal? Como uma atitude legal? Eu acredito que sim. Respeitar a opinião dessa pessoa. O que vocês acham? Pelo que a gente conversa. É uma atitude bacana? Eu acredito que seja uma atitude muito bonita. E ainda na página 26 está falando de vocês desenharem qual seria a melhor forma de agir com os outros. Bom, então como é que nós vamos fazer essa atividade? Vocês vão ir lá no nosso caderno diário, colocar a data de hoje e colocar o título. Desenhe qual seria a melhor forma de agir com os outros. Qual seria a melhor forma de nós agirmos com as pessoas?
Vocês vão registrar esse desenho no caderno diário e depois nós vamos ver em sala de aula. A prof vai pedir para vocês mostrarem para os amigos, para ver como seria esse desenho. Eu estou muito curiosa para saber, porque eu acho que vai sair muita produção interessante. Eu acredito que todos vocês saibam, sejam pessoas educadas, gentis. E como a gente já trabalhou isso em sala de aula, tanto esse ano quanto ano passado, eu acredito que é uma questão muito tranquila de ser trabalhada com desenho. Então, eu estou bem curiosa para ver o que vai sair, tá? Na página 27, também está falando de um texto. O que está dizendo ali, ó? Você já imaginou como o mundo seria se todas as pessoas fossem idênticas? Por exemplo, se tivessem o mesmo tipo e cor de cabelo, ou se gostassem das mesmas coisas. Como seria? Vamos ler um texto a respeito de sermos iguais e diferentes? O prof vai ler o texto. Usamos roupas diferentes, gostamos de coisas diferentes, temos diferentes cores de pele e cabelos diferentes. Podemos usar a mão direita ou a mão esquerda para escrever. Podemos segurar os lápis de jeitos diferentes. Falamos línguas diferentes. Temos vozes e sotaques diferentes. Todos nasceram em algum país. Vivemos todos na Terra. Temos o mesmo sol e vemos a mesma lua. Todos têm o mesmo valor como pessoa. Eu acho bem interessante isso, porque na nossa sala de aula, nós temos pessoas que nasceram aqui em Floripa, aqui em Santa Catarina, e nós temos pessoas que não nasceram. Vamos pegar esse exemplo. Por exemplo, a prof nasceu no Rio Grande do Sul, a prof é gaúcha. Quem nasceu aqui em Santa Catarina, em Floripa, é chamado de manezinho. Então, lá no Rio Grande do Sul a gente tem uma cultura, aqui em Santa Catarina a gente tem outra. Eu sei que tem alguns outros colegas também que nasceram em outras partes do Brasil e que têm uma cultura específica. Todos nós somos diferentes, porém, o que nós trazemos? Nós trazemos cultura, nós trazemos conhecimento quando a gente respeita as especificidades de cada lugar. Então, que importante, que rico essa troca. De poder fazer isso, sabe? De você conhecer um pouco da cultura de um outro lugar. De um outro lugar que você não conhece, mas que está conhecendo a pessoa e através dela você está conhecendo a cultura daquele lugar. Então isso é bastante interessante, tá? Já que a gente não pode estar fazendo essa conversa presencialmente, então a prof deixa esse recado, sabe? Que é muito interessante a gente sempre ter essa troca com outras pessoas de outros lugares, de outras culturas, de outros estados, tá bom? Na página 28, gente, a número 1 e a número 2 é uma conversa. Conversa com o professor e os colegas a respeito das semelhanças e diferenças entre as pessoas. E em duplas releem o texto. Então, como a gente não vai conseguir fazer presencialmente, nesse momento nós vamos fazer em aula quando nós retornarmos. Mas assim, vocês podem estar conversando com os pais de vocês, como a prof sempre fala, porque eu sei que é eles que vão auxiliar vocês nos estudos. Então, assim, é bem interessante, é uma conversa que só traz benefícios. É muito interessante a gente trabalhar sobre as diferenças, sobre as culturas, sobre o que cada pessoa pode trazer para o outro, tá bom? E por último, na página 28, vocês podem estar realizando aquela atividade. Você estudou como as pessoas são diferentes umas das outras. Também estudou como devemos respeitar todas as pessoas com quem convivemos, que é isso que a prof acabou de falar. Então, ligue as imagens de boas ações aos textos que descrevem essas ações. Eu acho que é bem interessante. Eu acredito que esse tema abordado em história, ele é importantíssimo. Em tempos onde a gente vive muita intolerância, onde as pessoas às vezes estão bravas, não concordam com as suas opiniões, querem sempre ser ouvidos, mas não escutam os outros. Então, eu acho que é importantíssimo nesse momento a gente parar um pouquinho e refletir. Principalmente a gente ter respeito pelo outro e amor pelo outro. E é o que eu desejo para vocês. Muito amor, muita união, muita paz, muitos estudos e principalmente muita saudade que eu estou sentindo de vocês, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. A gente vai se falando, vai continuando com as nossas atividades. Um grande beijo com muita saudade.
Tchau, meus lindos.